Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse grupo de férias, edificando a sua vida com a palavra de Deus. Pode se assentar, por favor. Nós estávamos em férias com a família, numa cidade muito bonita chamada Caconde. Eu não sei se vocês já escutaram falar, perto de Guaxupé, Minas Gerais. Saímos de lá, deixamos nossos filhos, a minha sogra, meu sogro, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, principalmente porque eu vim muito bem acompanhado com a minha querida e digníssima esposa que está aqui na frente. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E é uma alegria podermos estar em família, para podermos falar da parte de Deus para vocês. Queridos irmãos e irmãs, deixa eu só iniciar um negócio aqui. Eu fico muito feliz, verdadeiramente, por poder estar falando sobre o tema da santidade. Já eu pego assim, deixa assim que eu vou usar, já eu pego. Por que eu fico muito feliz? Não tem tanto tempo que eu tenho me dedicado para a questão da pregação na igreja, mas ultimamente eu tenho estado um pouco assustado, porque esse, que na verdade deveria ser a meta primeira e o ideal de todo cristão, ele está sendo extinguido da nossa vida, da nossa vontade, do nosso ideal, porque tem aparecido novidades, como São Paulo dizia, que tem colocado prioridade no coração das pessoas. Sem medo nenhum de errar, me assusta ver que a maioria dos pregadores dentro da igreja hoje, e até tantos sacerdotes, estão indo por um caminho de coach espiritual, envelhecendo o evangelho, sem colocar a pessoa central de nosso Senhor Jesus Cristo, e vindo com uma pregação meramente motivacional, sem o sentido do eterno, e aonde está se popularizando, crescendo cada vez mais, as pessoas estão indo para esse evento e olhando isso como uma resposta para o sofrimento do mundo e da igreja. E quando eu olho para a história da igreja, eu falo comigo: não, pelo amor de Deus, não é isso. A resposta para o tempo em que vivemos, absolutamente é a vida de santidade. Pois sem dúvida alguma, meu irmão, minha irmã, pode pesquisar, é os santos que regeneram a sociedade, e quem lucra fortemente com isso é Satanás e as suas hostes. E por isso que eu digo, o meu coração fica muito alegre por terem me pedido esse tema da santidade. Eu quero usar uma palavra inicial, não precisa nem pegar, de Levíticos 19:1, aonde vai dizer assim, ó: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então Deus nos pede a santidade, Cristo vai nos pedir a santidade em Mateus 5,48, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. E o Concílio Vaticano II diz que a santidade é um chamado universal para cada um de nós. A santidade, ela não é só para o Papa, para o Bispo, para um padre, para um religioso. Você, no seu laicato, você no seu casamento, na sua juventude, não tendo um chamado ao celibato, à vida consagrada, também é chamado à santidade. Por isso eu te peço, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diz assim: você é chamado à santidade. Agora, eu queria iniciar com uma história, e eu exorcizo da minha vida a filosofia pessimista de Schopenhauer, mas eu quero vir com a realidade para vocês. E essa história alguns podem conhecer, quem não conhece, parabéns. Santa Teresa d'Ávila, que foi a reformadora do Carmelo, estava indo um dia no mosteiro com o seu burrinho, e ela está descendo uma ribanceira. No determinado momento, nossa, e por falar em burrinho, né? A gente estava lá nesse hotel fazenda. Eu subi em cima do burrinho para dar um rolê. Eu falei: você me desce daqui já, porque o negócio balança muito. Se o gordinho cair, vai fazer um estrago no chão. Esses dias eu também andei de burrinho, mas a Santa Teresa andava, era santa. Eu ainda estou querendo ser. E aí a Santa Teresa estava descendo a ribanceira, e ele deu aquela parada violenta, e a Santa Teresa voou por cima do burrinho e caiu numa poça suja, enlameada. E a Santa Teresa d'Ávila falou assim: por que, Senhor, tu permitisse isto de acontecer comigo? E ela escutou uma resposta de Jesus dizendo para ela: eu permito que essas coisas aconteçam com os meus melhores amigos. Aí a Santa Teresa d'Ávila respondeu: é por isso que tem tão poucos. Dá para você rir da minha piada, por favor? É uma verdade. Por isso que tem tão poucos, porque a santidade é um ato heróico de renunciar a si
para colocar Jesus como centro da sua vida, adquirir as virtudes, combater os defeitos e ter um aniquilamento próprio da sua vida. Ou seja, santidade é morte. Filipenses 3,8: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. A santidade você perde muito para reter a Cristo. Eu considero tudo como perda. E aí a gente vai falando de santidade, e qual é o caminho para se chegar a ela? A primeira coisa que eu quero pegar junto com vocês é que a irmã de Santo Tomás, um dia eu estava conversando com ele. Eu sou muito devoto de Santo Tomás, principalmente porque ele era gordinho. E aí ele estava lá e ela perguntou: Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? O irmão dela, talvez um dos homens mais sábios que já pisou na face dessa terra, ele poderia dar um caminho tão robusto, falar tanta coisa, escrever um tratado de santidade na frente da sua irmã, mas ele resumiu em uma palavra. Ele responde para ela: querer. A irmã dele, ainda não satisfeita, diz: Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Diz: querer. Você que está aqui escutando esta pregação, eu não sei qual que é o seu ideal de vida, o seu desejo de vida, o seu objetivo, qual que é o sentido da sua vida. Mas se você está aqui e anela no seu coração por corresponder à graça divina e seguir a vontade de Deus, que é a santidade, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é uma vontade de ferro e um desejo profundo. Só que eu vou dizer uma coisa: Deus não aceita idolatria no coração. Lucas capítulo 16, versículo 13: vós não podeis servir a dois senhores. Para querer ser santo, você tem que renunciar tudo aquilo que te impede no progresso dessa virtude e ter como meta isso na sua vida. Quando eu cheguei e comecei a falar sobre Filipenses 3,8, que Paulo vai dizer, eu vou repetir: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E ele vai dizer: por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Paulo continua: não com a minha justiça que se obtém pela lei, mas com a justiça de Deus que se obtém pela fé. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, mas eu me empenho uma vez que eu fui conquistado por ela. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não alcancei a meta, mas o meu empenho, o meu desejo, o meu ideal, o meu axioma, aquilo que toma conta do meu coração, da minha vontade, o meu sonho, o meu projeto, o meu foco e a minha meta é isso. Se todo dia, quando você acordar de manhã, isso não mexer com o seu coração, você não lembrar de Jesus, você não pegar e não meditar a palavra, você não ter fome de Eucaristia, você não dobrar o seu joelho, você não suplicar, você não humilhar, você não anelar, você não vai conseguir isso na sua vida. Porque o Senhor vai dizer, primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de toda a tua vontade. As suas faculdades superiores, inteligência, vontade e memória, tem que estar encharcada do desejo santo de reter nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver esse desejo, escuta o que o bem-aventurado José Alamano dizia: se você der um passo em direção a Deus, Ele dá 8 em direção a você. Só que você tem que ver qual a meta da sua vida. E por que eu fico um pouco assustado? Você liga na internet, no Instagram, no YouTube, o homem moderno, ele está pautado numa razão da sua vida: o sucesso financeiro. O pessoal da igreja está buscando isso com uma febre tão, mas tão doente. Eles querem fazer curso do Milionário Mind, eles querem assistir o vídeo de como ter progresso na vida financeira, e não tem como. Se você não tiver Jesus Cristo como prioridade da sua vida, Satanás vai te enganar. Porque isto é muito sério. No seu progresso de vontade, você vai colocar pânico no inferno. E aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a caminhar e você vai sofrer na mão do demônio ferozmente. Porque quando Santo Agostinho estava abandonando as paixões, e que ele estava num jardim pronto para ser batizado por Santo Ambrósio, começou a vir vozes das paixões: Agostinho, você vai conseguir nos deixar? Você vai deixar essa sua vida de sexo desenfreada? Você vai deixar a fama,
o prazer da eloquência, de ser louvado pelos homens, a sede de poder, a sua vaidade, a sua reputação diante dos reis. Ele era orador do imperador, Santo Agostinho. E aí deu um desânimo nele: eu não vou conseguir, vai ser muito difícil abandonar tudo isso. Esse pensamento é demoníaco, esse pensamento é de Satanás. E se você não identificar isso como uma coisa do demônio e não combater ferozmente, esse pensamento vai movimentar a sua vontade. Bendito seja Deus, que no meio daquele tormento em que Santo Agostinho estava, veio um pensamento do anjo da guarda. Por isso que quando a tentação vem sobre nós, nós precisamos clamar muito por Nossa Senhora, pelo anjo da guarda. Aí veio a resolução de Santo Agostinho: o que eles conseguiram que eu não vou conseguir? Por que eles foram santos e eu não posso ser? E com aquele pensamento, Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio, e sem dúvida é um dos maiores santos da igreja, porque um dia São Bernardo de Claraval viu ele num pico elevado, e da boca de Santo Agostinho jorrava uma água que abastecia toda a igreja católica com a sua doutrina. E sem medo de errar, os dois santos que mais deram impacto na igreja foi Santo Agostinho e São Paulo Apóstolo. Os dois santos deram mais impacto. Tem vários outros, claro, Santo Antão, Padre Pio, Santo Inácio, mas Santo Agostinho teve um impacto, mas não dá nem para narrar. E veio esse pensamento da intimidação do demônio. Quando São Francisco de Assis tem um projeto de abandonar tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio disse para ele: olha, você está vendo essa sua vizinha aqui que é uma corcunda? Se você abandonar tudo, que esse ideal de vida cristã, eu vou tornar você corcunda que nem ela. Satanás tentou intimidar. Por quê? Porque um dia o São João Maria Vianney foi prostrado na parede, encurralado por Satanás, e o demônio disse para ele: eu tenho ódio de você, porque esse ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos. Se tivesse 3 sacerdotes como você, o meu reino estaria aniquilado. Não foi um grande orador que foi colocado na parede, não foi uma pessoa totalmente intelectual, que tinha uma boa retórica, sabia falar bem, arma de persuasão, discurso em dia. Não, porque quando São João Maria Vianney foi expulsar um demônio, o demônio falou assim para ele: o seu latim é horrível, porque tinha que expulsar o demônio em latim, mas eu vou sair porque você é santo. São João da Cruz vai dizer que o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E Satanás não quer você santo, ele quer você na mentira, no ódio, na mágoa, no ressentimento, na pornografia, na impureza, no desânimo, na prostração de vida, na reclamação da vida, sem nenhum pingo de ideal, sem sentido para viver, sem luz no seu caminho, que nem uma biruta que um dia está aqui, um dia está aqui, outro dia está ali, não tem ideal de vida nenhum. E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão distraídas. E agora eu vou fazer uma confissão para você. Todo mundo passa por essas tentações, porque quando a gente começa a ver a internet bombando de gente fazendo sucesso, e é porque o fulano X fez um lançamento e que ele bateu 300 mil reais, está ganhando 1 milhão por mês, e o outro tem um negócio aqui do marketing, do copywriting, e está ganhando dinheiro nisso, porque essa empresa está faturando isso. Aí você começa a tirar, você fala assim: nossa, todo mundo fazendo sucesso e eu? E aí começa a dar uma frustração de vida, como você começa a se comparar com outras pessoas. Aí eu me frustro porque eu não tenho o tanto de dinheiro que o cara tem. Eu me frustro porque talvez eu não tenha o carro que ele tem, eu não tenho a casa que ele tem, eu não tenho o patrimônio financeiro que ele tem. E aí, semana retrasada, um amigo meu foi na minha casa, que era aniversário dele. Eu falei: ei, como que você está? Hoje é dia do seu aniversário. Ele estava triste. Eu falei: eu estou frustrado, porque eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu falei: o que você quer para a sua vida? Eu falei: eu quero ter X na minha conta. Ele disse, e dentro de mim eu pensei: a pessoa se frustra porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem a vida econômica X, porque ela não tem o carro. Mas ninguém se frustra porque não é aquilo que Deus quer. Ele não se frustra porque ele não é santo, ele não se frustra porque ele não alcançou o ideal espiritual da vida dele. E sabe qual que é a maior frustração? Que o sentido da vida do homem é o sentido do eterno. Ele pode ter tudo isso, mas se ele não for santo, vem a pergunta de Jesus: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? No final, tudo vai ficar,
dinheiro, patrimônio, conquista. E sabe onde a alma dele vai? Vai para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Eu te pergunto uma coisa, hoje, como que você está? Você cumpriu o ideal de santidade na sua vida ou não? E a segunda pergunta: se você morrer agora, você vai ter tido sentido na sua vida? A sua vida valeu a pena ser vivida? E terceira, se você morrer agora, você vai se apresentar diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. A consciência tua te diz: você se salva ou você não se salva? Porque na época de São Leonardo de Porto Maurício, 30 mil pessoas morreram, foram ao tribunal. Uma foi para o céu, 3 para o purgatório e o resto para o inferno. Agora me diz o que tem o sentido: conquistar tudo no mundo e não é santo. Foi assim que Santo Inácio de Loyola converteu São Francisco Xavier, que queria ser um ótimo advogado, um homem dominado pela vaidade, cheio de valores invertidos. E aí o Santo Inácio ficava para ele: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você se esforçar tanto para ser o melhor no seu trabalho, ter reputação, fama? Do que adianta, e se você não for ser santo? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Do que adianta? Anderson, então significa que se eu for uma pessoa santa, eu não posso ter sucesso pessoal, eu não posso ser um empreendedor, eu não posso ter uma vida boa? Muito pelo contrário. Vai ver a vida dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, vai ver a vida do médico, tem o Mateus aqui, o São José Moscati. Ele era médico, mas virou santo, sabe por quê? Quando ele descia do avião, a primeira coisa que aquele médico santo fazia, ia imediatamente procurar uma igreja para saber o horário da Santa Missa, porque ele dizia que ele não conseguia dar conta do trabalho se ele não comungasse Jesus Cristo na Eucaristia na parte da manhã, e antes de ir para o consultório e para o hospital, rezava o rosário. A questão aqui não é que o religioso ele tem mais facilidade, você também é chamado à santidade, e tem muito leigo santo hoje. Sabe qual que é a diferença? Uns quiseram e outros não quiseram. Se você não tiver esse desejo, esse querer, nada feito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Esta pregação, ela não vai ser uma pregação ligada à vida emocional. Eu quero que você pense. Bom, eu estou falando aqui muito rápido porque o tempo, eu marquei tanta coisa, mas tem o cronograma, eu deveria ter perguntado antes. A primeira coisa que você tem que ter é o querer. E a segunda coisa, que foi indicado tanto por Santa Teresa d'Ávila, como a Deus Pai por Santa Catarina de Sena, é o autoconhecimento. Os filósofos antigos já diziam: conhece-te a ti mesmo. Eu não sei se você já escutou, mas acho que sim, de um filósofo chamado Pitágoras. Para você entrar na escola filosófica de Pitágoras, você necessitava ficar 6 anos em silêncio, conhecendo a você mesmo, e aí depois você ia ser entrevistado, vamos dizer assim, que tipo de pensamento que você tem. Eles iam na sua casa para ver como você estava com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus familiares, o que te deixava feliz, o que te deixava triste. E depois de 6 anos, conhecendo-se a si mesmo, com duras provas, você podia fazer a aula com o filósofo Pitágoras. Se eu não conheço-me a mim mesmo, eu nunca vou conseguir ser santo. Por quê? Porque para você ser santo, você tem que saber quem você é se conhecendo. E quem você é? Eu vou te responder dizendo o que São Francisco de Assis dizia: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Você já chegou num determinado momento da sua vida e você entrar numa introspecção de pensamento e começar a meditar quem é Deus e quem é você? O tamanho da grandeza de Deus e o seu tamanho diante de Deus? Agora veja bem, Deus, Ele criou o universo com a palavra. Santo Tomás de Aquino diz que se Deus ordenar o menor anjo da corte celeste, com uma espadada ele extermina o universo inteiro a mando de Deus. Esse Deus disse para Santa Catarina de Sena: Catarina, não há diferença para mim em criar uma formiga e o universo. Olha o poder diante dele. Quem que eu sou diante de Deus? São Francisco diz: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Gênesis 3,19, lembra que tu és pó e ao pó tu irás se tornar.
Quando eu me olho diante de Deus, a sua magnitude, a sua grandeza, eu olho para mim, eu posso verdadeiramente dizer numa reflexão: eu não sou nada. E quando o homem chega nessa maturidade espiritual de reconhecer o seu nada, ele vai ter mais gravado na sua inteligência, e uma vez que a sua inteligência recebe uma revelação da parte de Deus, nunca mais ela some. Eu vou falar assim: Senhor, eu não sou nada. Pode entrar um desespero, uma certa desconfiança, um temor, mas quando a pessoa chega nesse nível, eu não sou nada, o que eu vou fazer? Eu me humilho diante da grandeza de Deus. E aí ele vai dizer em Tiago capítulo 4 verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Por que eu me humilho? Sendo eu nada, eu recorro ao Senhor que é tudo. E por que eu vou me humilhar? Porque um dia o Jean que me disse isso. Não sei se eu vou acertar na sua frase, Jean, mas você dizia algo de São Bernardo de Claraval: o dia que o homem conseguir pegar o ar que está fora de si e colocar dentro do pulmão e respirar, o homem pode achar que ele é alguma coisa. Só que nesse tempo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o homem não reflete. O Dom Rafael vai dizer que a sabedoria, ela nasce da reflexão e do silêncio. Que momento que nós interiorizamos e ficamos pensando num silêncio para nos elevarmos a Deus? Gente, a coisa mais difícil é uma pessoa rezar hoje em dia e meditar. Eu aposto, a maioria dos cristãos católicos hoje passam mais tempo em rede social, com o smartphone na mão, do que se entretendo com a vida de união com Deus. Aí não tem como. E aí você vê que a questão de objetivo, ela não está declarada interiormente. Por quê? Porque se eu fico 3, 4 horas com o celular e não gasto meia hora de meditação, não adianta eu reclamar pelos meus fracassos. É fruto das minhas escolhas insensatas que não me permite o progresso da virtude, porque eu estou querendo isso para a minha vida. Agora, quando o homem reflete, ele se conhece e ele se humilha. Escuta o que eu vou te dizer. 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5: Deus existe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E o que eu vou conquistar na minha vida espiritual sem a graça divina? Nada. Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer o que, irmãos? A graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. Então o bem no campo sobrenatural, eu a realizo tão somente pela graça. Isso. Por isso que quando nós conhecemos a doutrina da graça, vem uma confiança e exorciza todo tipo de soberba em mim. Porque o progresso na virtude, o amor, a resistência ao pecado, vencer Satanás, não é privilégio meu, é tudo graça divina. Só que Deus não dá isso para um soberbo. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, está lá no parágrafo 2559 do Catecismo da Igreja Católica: a humildade é a base da oração. Porque uma pessoa, ela só reza, e aí que vem o problema. Isaías 29:13 está dizendo: este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Há uma grande diferença naquilo que fala e naquilo que intelige. Por isso que Santo Tomás vai dizer o quê? A oração é a elevação da mente a Deus. E como eu vou saber se eu sou humilde e se eu rezo? Pelos frutos que acompanham a minha vida. Mateus 3,10: toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Tem fruto, virtude, amor, humildade, temperança. Tem fruto, eu estou sabendo rezar. Não tem fruto, eu não estou rezando direito. Qual que é o problema de quem não reza direito para ser santo? Falta de humildade. E aí o que eu faço? Eu peço essa graça. E o que a humildade vai me conceder? São João Maria Vianney vai dizer: as virtudes batem no coração de Deus. O homem temperante, o homem justo, o homem prudente, ele bate no coração de Deus. A humildade abre. E o que fez Nossa Senhora Santa a ponto de ser mãe da igreja? O que faz Nossa Senhora Santa a ponto de dominar o inferno inteiro? Porque olhou para a humildade da sua pobre serva. E aí, Anderson, o que é essa humildade? Monsenhor Ascano Brandão vai dizer: a humildade é o conhecimento de si sem as ilusões do amor próprio. Por isso que eu falo para vocês, gente, conheça-te e não se frustra não, porque o livro do Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16 vai dizer que nós somos miserável, pobre, cego e nu. E qual palavra de consolo
que eu tenho para seguir firme no caminho da humildade. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E quando eu reconheço isso verdadeiramente, eu agarro no coração de Jesus. E aí ele diz para Santo Lutigarda: todas as graças vêm do meu coração. E aí sabe o que acontece? Nesse processo de santidade, você vai entender uma coisa. Paulo, oh meu Deus do céu, como que é lindo isso. Eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis que não é capaz a um homem reproduzir. Desse homem eu me gloriaria. Ademais, para que as grandezas da revelação não me levassem ao orgulho, o cara foi arrebatado até o terceiro céu. Viu o céu pelo lado de dentro, experimentou um gozo espiritual que muitos na face da terra nunca vão experimentar. Ademais, para que as revelações não me levassem ao orgulho, da parte de Deus foi permitido que um anjo de Satanás colocasse um espinho na minha carne. Eu roguei 3 vezes ao Senhor que esse espinho fosse apartado, mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque quando você é fraco é que você é forte. Nessa experiência, Paulo não escreveu de retórica Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele escreveu? De experiência, porque ele conheceu a si mesmo. Eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não sou nada, eu sou o que sou por uma coisa: a graça que habita em mim, a graça que me movimenta. Eu vou falar uma coisa para vocês, escutem aqui com seriedade. Busquem na sua vida em primeiro lugar a virtude da humildade, porque Santo Tomás vai dizer que a virtude principal é a caridade, mas ela é sustentada no edifício pela humildade. Por isso que não tem nenhuma virtude de vida espiritual sem isso mesmo. Por quê? Porque Deus nunca vai conceder a santidade a um soberbo. Por isso que São Francisco de Sales dizia: Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. E se nós estamos percorrendo o amor de Deus na soberba, as quedas é um ato de amor de Deus, para que olhando para nós entendamos: eu vou com a minha soberba, eu nunca vou conseguir. Eu acho que eu sou forte, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou um bom ministro de cura, que eu prego muito bem, que eu toco muito bem, eu me acho o máximo na igreja. A igreja católica não subsistiria sem a minha presença. Enquanto a pessoa estiver com esse pensamento, as quedas dela vão ser um ato de pura misericórdia de Deus. E quando a pessoa se conscientizar que ela depende única e exclusivamente da graça, ela vai ser munida de uma força total, e o processo de santificação nela acontece verdadeiramente. Porque quando a Bíblia vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, uma interpretação protestante pode ser prosperidade. Mas eu digo para vocês, não há maior maneira de Deus exaltar uma pessoa quando ela vence a si mesmo, o mundo e o demônio. Porque nisso você conseguiu na sua vida viver Gálatas 5:1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E aí que nós temos que entender uma coisa: Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. É Ele a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo na nossa vida espiritual tem um nome: Jesus, Jesus, Jesus. Tudo é graça, tudo é Ele. E aí você não pode deixar o demônio te distrair, porque você precisa entender isso. Tudo é graça, tudo é Ele. Gente, vamos lá. Outra coisa, você começa a trilhar esse caminho. Me arruma, ataquei. O demônio vai querer vir para cima de você com força. E aí você está andando lá no processo de santidade. Gente, fala a verdade. Você que já tem uma vida espiritual, você não tem muita paz, alegria, liberdade interior quando você está sem nenhuma noda de pecado morto. É muito bom isso, sim ou não? Nossa Senhora. Deixa eu tentar fazer de novo essa pergunta. Vamos lá. Não é muito bom, escuta, quando você está caminhando em virtude, vivendo na graça, sem pecado mortal, comungando, rezando, não dá uma alegria interior, uma liberdade espiritual, sim ou não? Sim. Tá bom. Melhorou. Nesse processo da sua santidade vai vir a aprovação. E aí como você vai fazer para manter o rumo? O conhecimento de si, ele é importante antes de tudo isso, porque o que vai querer estragar o seu percurso na vida da santidade é o pecado.
que ele vai querer te levar para a desgraça. Lamentações 5,16, caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. E como que eu vou vencer o pecado? Oração, humildade, outra coisa. Eclesiástico 17:24, ora diante de Deus e abandona as ocasiões de pecado. Quando a pessoa ela entra no autoconhecimento, ela vai dizer uma frase que dizia São Bernardo de Claraval: é mais fácil ressuscitar o morto do que está na ocasião do pecado e não cair. Você escutou isso daqui? São Bernardo, ele tem uma ciência de alma humana do que o homem. Ele diz, é mais fácil ressuscitar o morto do que estar na ocasião do pecado e não cair. Aí você está aqui jovem, todo entusiasmado, aí você vai namorar, aí na porta da casa da sua namorada, 00:30, você está dentro de um carro, você vai beijar ela com um beijo de novela demorado, e aí começa a te dar excitabilidade. Aí você cai e você fala, mas o que eu fiz, meu? Mas como é difícil, a força do demônio. Não, não é. São Dionísio Areopagita vai dizer, aquele que não evita o pecado venial não vai evitar o pecado mortal. Você foi na ocasião, você deu um tipo de beijo que te excitou, e você foi levado à consumação do ato pecaminoso, simplesmente porque você não se conhecia, porque você não abandonou a ocasião. Santo Afonso narra que na época dos mártires tinha uma mulher piedosa que enterrava o corpo daqueles que estavam derramando o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Então imagina que a mulher ia lá, arrastava o corpo do cara degolado, levava para o quintal da casa dela e enterrava. Quem que ela estava enterrando? Um homem que estava dando a vida por Jesus, um homem que estava morrendo por Jesus. Um dia ela leva e o cara tosse, dá sinais de vida. A mulher começou a cuidar dele. Ela era uma mulher piedosa. Outra, ele estava morrendo como mártir, entregando. Se ele tivesse morrido, o mártir não passa pelo purgatório, ele ia diretamente para o céu. E no céu, segundo a doutrina católica, tem o coro dos mártires. É um lugar privilegiado por aqueles que amaram e confessaram a sua fé. O homem tossiu, começou a conviver com a mulher, caíram no pecado da impureza. Os dois perderam a fé, porque Santo Ambrósio vai dizer, aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Mas por que caiu? Porque começaram a morar junto. A fraqueza humana, as más tendências. Mas você quer ser santo de verdade? Você tem que se posicionar no seu comportamento, porque quem brinca com fogo, nele será queimado. A ocasião faz o ladrão. Ou você se posiciona de, mas eu não aguento. Não é que você não aguenta, é que você prefere o seu pecado do que o amor divino. Aí você tem que ser sincero com você. O teu Deus não é Deus, não é Jesus, que é o sexo. Aí você tem que falar, sexo, você é o meu Deus, eu te idolatro, você é o tudo da minha vida. Eu sou obcecado pelo prazer, eu amo isso com toda a força da minha alma. Eu quero ser uma pessoa de atividade moral. O problema não é que você não consegue, o problema é que a opção da sua vida foi isso. Porque se a gente falar que a gente não consegue, a gente está chamando Deus de cretino. Ele não vai pedir algo para nós que nós não possamos realizar. Mas onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. O Senhor coloca na medida de cada um. Agora, isso significa opção. Opção. E por isso que nesse caminho da fuga das ocasiões do pecado, eu preciso ter uma coisa na minha vida, uma orientação de como andar. E aonde vem isso? Sagrada Escritura. Por isso que o grande doutor da igreja, São Jerônimo, dizia, ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. Quando você vê a palavra de Cristo em Mateus 7:24, olha que linda, aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a ventania, veio a tempestade, e bateu contra aquela casa, e ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Segundo Cristo, o homem prudente, ele escuta e coloca em prática a palavra de Deus. Isso é um homem prudente. A virtude da prudência, segundo São Tomás de Aquino, ela está extremamente inoculada nas ações que nós fazemos nas nossas vidas com as nossas escolhas. Então o homem prudente, ele precisa do quê? Primeira coisa, reflexão. Segunda, juízo de valor. Terceira, ação. E quarta, a execução. Quando eu estou diante de uma situação, eu estou odiando esta pessoa, eu estou com ódio dessa pessoa,
O que a Bíblia vai dizer para mim? Ouvir e obedecer a palavra de Deus. João 13,34: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 15,17: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. 1 João capítulo 3 versículo 15: aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Diante da palavra, eu vou comparar o que está na Sagrada Escritura e o que está norteando a minha vida e o meu comportamento. É prudente eu odiar? Não. Por quê? Porque a Bíblia condena. A Bíblia não fala de ódio, ela fala de amor. Refletir. Juízo de valor. Ação. O que eu vou fazer? Eu vou ir contra. Santo Inácio de Loyola diz que a maior tática para vencer o pecado é o agir contra. Quando você está sendo esmagado por um ódio, sabe o que você vai fazer? Você vai exercer a sua vontade no amor. Você está olhando para uma pessoa e você está odiando no coração, sabe o que você vai dizer? Eu não sou obrigado a ceder a esse tipo de sentimento. O meu ideal é o amor. E sabe o que o Papa Paulo VI dizia? Não há nada que possa dobrar uma vontade de ferro. A faculdade da vontade é o que norteia a ação da sua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai entender uma coisa: isso não é sensibilidade, isso não é sentimento. Porque o ato de você ir e não odiar uma pessoa e amá-la, é por isso que eu odeio aquela música. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O sentimento mais precioso. Isso não é realidade teológica, porque o amor não é o sentimento. A minha esposa tretava comigo pra caramba por causa disso. Agora você entendeu, né, bichinha linda? Amor não é sentimento, é ato da vontade. Porque se eu depender toda hora de sentimento para amar, quando eu sentir aquela coisa gostosa dentro do coração, eu amo. Agora você imagina, o cara casou, a esposa estava lá com 20 aninhos, toda topzinha, aí está lá com 70, nossa, eu olho para ela, não tenho mais o mesmo sentimento de antes. Larga a mão de ser cretino, não é sentimento, é vontade, é amor, é realização, é ir para cima, é ideal, é força. Por isso que santidade é luta contra si mesmo, por isso que é difícil. Mateus 11:12, o céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Eu luto contra as minhas más tendências. Por quê? Porque eu tenho um ideal. Eu não quero obedecer à carne, eu não quero obedecer ao mundo, eu não quero obedecer ao demônio, eu quero obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu ideal, é o meu axioma. Santa Teresinha do Menino Jesus: amar é para isso que foi feito o nosso coração. E aí eu coloco a palavra de Deus em prática. Sabe o que acontece? A minha vida fica sobre a rocha, e quando vir a tempestade, a ventania e a enxurrada, Deus, pela sua graça, vai me manter ereto. Sabe por quê? Porque quem obedece a Deus recebe a graça. E Santo Tomás diz o quê? A graça é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. O bem não é odiar, o bem é amar. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E o que acontece? Eu recebo a bênção e a graça. Porque a Bíblia vai dizer, Tiago 4:7, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. E Deus não deixa vencer em generosidade, porque o bem-aventurado José Alamano vai dizer, meu irmão, minha irmã, se você der um passo em direção a Deus, Ele vai dar 8 em direção a você. A santidade é você lutar contra si, contra o demônio e contra o mundo. E quem que vai estar no seu auxílio? Nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:31, se Deus é por nós, eu ia falar mais algumas coisas, falar da devoção à Nossa Senhora, mas eu vou deixar esses 2 minutos aqui para falar de uma coisa para vocês. 1 Coríntios 15:33, más companhias corrompem bons costumes. Gente, você está aqui nessa noite, você veio aqui porque Deus quer você santo. Por mais que você olhe para você e fale assim, mas eu, sim, você. Todos somos frágeis. Você é frágil, eu sou frágil, você é frágil, todos nós. Mas Deus nos chamou. Você não pode deixar o demônio vir na sua cabeça e colocar, não, isso daí não é coisa, é para você sim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é para você sim, fala para ela. Não, chacoalha ela aí, fala assim, é para você sim, mexe com ela. Ô irmão, escuta aqui, é para você sim, rapaz.
Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nesse mundo moderno, as pessoas poderiam achar, até dentro da igreja, tudo isso daqui que está sendo falado uma loucura. Até alguns aqui falam, nossa, isso aqui é coisa idealista. Mas uma das coisas que pode prejudicar muito esse caminho, 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem bons costumes. E aí eu quero te dizer uma coisa, por que você precisa se conhecer a si mesmo? Porque dependendo do seu temperamento, ou você influencia, ou você é influenciado. Você tem que se conhecer. Se você está num monte de pagão, se uma pessoa do mundo chega perto de você, você tem força para resistir? Quando São Bernardino de Sena chegava no local, as pessoas falavam, ô, Bernardino chegou, vamos mudar toda a conversa. Ele influenciava. E você? Anderson, eu influencio. Beleza. Não, eu não influencio, vigia. Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiástico 17:25, anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. E para terminar, eu quero te trazer um exemplo de santo ministério de música. Eu vou terminar daqui 2 minutos para vocês cesarem. Tinha um rapaz chamado Edmundo. Escuta isso daqui, que isso daqui vai dar força para você. Eu vou te dizer, quando eu me converti, gente, eu tive que lutar contra isso. Porque a galera ficava me chamando para ir para balada, para fazer outras coisas erradas. Eu abandonei todas as minhas, porque nenhum prestava. Hoje em dia os meus valores são diferentes. Eu tenho outros amigos, mas na época eu saí do mundo da bagaceira, vinha para cima. Eu tive que chorar, gente, muita madrugada em casa por não ter amigo. Mas é questão de ideal. Eu te disse isso lá no começo. A pregação ficou gravada, você assiste depois de novo. Eu queria amar a Deus e ainda luto por isso. Eu tive que me desvencilhar de todo. Eu sou tipo deputado onde eu moro. Vai andar comigo lá no meu bairro, só fica andando com a mão levantada, com medo de todo mundo. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente, mas primeiro eu amo a Deus. Santo Edmundo estava numa conversa e começaram a falar coisas impróprias. Sabe o que ele fez? Ele correu para não se misturar com aquilo. Por isso que eu falo, gente, se no seu coração você tem uma prioridade por Jesus, o seu comportamento às vezes ele pode ser considerado radical, mas a sua alma vai ser protegida, vai ser blindada. Começaram a falar um monte de coisa. Eu não sei que grupo de WhatsApp que você está, que vem uns caras todo de Deus falar, não, os caras do meu trabalho me mandam pornografia. Eu falei, você é louco, cara, sai desse grupo. Não, eu falei que não, o que, rapaz? Você está de brincadeira? Você não se conhece? Você vai ficar dando mole para isso? Bom, Santo Edmundo, vamos lá. Mano, o gordinho suou aqui nessa pregação, velho. Tô falando no turbo. Aí os meninos estavam falando, ele saiu correndo para não pecar. E ó, por conversa, hein? Mas por que só uma conversinha? Ele sabia o que aquela conversinha podia levar. Ele sabia quem ele era, o terreno que ele pisa. Aí ele saiu correndo. Aí quando ele correu, que ele começou a andar, apareceu um adolescente muito bonito para ele. E chegou Edmundo, parabéns por você ter abandonado aquela conversa impura para não ofender a Deus pecando. E aí ele chega para esse adolescente bonito e diz, quem é você? E o adolescente diz, leia na minha testa. E quando ele leu na testa dele, estava escrito, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Deus, Ele aprovou, Ele amou de tal maneira a atitude de Santo Edmundo por ter fugido de uma conversa, que deu como prêmio para ele uma aparição de Jesus adolescente, para mostrar que qualquer tipo de ofensa contra Deus, mesmo sendo um pecado venial. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente vai entender o pecado venial quando um minuto a mais só. Um padre franciscano, ele foi para o purgatório porque ele rompeu com o voto de pobreza, que ele tinha um iate, uma lancha, uma cobertura no apartamento. Não, ele colocou mais lenha na fogueira e rompeu contra o voto de pobreza, e foi para o purgatório por causa disso. Um pecado venial ofende muito a Deus. Um monge trapista, ele foi para o purgatório, porque na hora do glória, a congregação diz, faça o vênia, inclina o corpo. Ele não inclinou o corpo, porque ele não inclinou o corpo, ele foi para o purgatório. Um frade dominicano, ele foi para o purgatório porque ele tinha excesso de amor aos seus inscritos. Quem diria que isso é um pecado? Ah, padre, eu vou confessar, coloquei mais lenha na fogueira. Isso diante de Deus
Rompendo o voto de pobreza é pecado. Então o santo Edmundo, ele não foi radical, ele tinha um ideal que era a santidade. E porque nessas pequenas coisas ele agiu de maneira radical, que ele está sendo louvado no mundo inteiro com um S de santo na frente, porque o propósito dele era amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda a santidade de Deus. Ministério, vamos cantar. Aplauda com força, com entusiasmo, com louvor, com alegria. Você é chamado à santidade, você é chamado a construir. Vai para a luta,